Lorde, há quanto tempo você tem ligação com o vampirismo? Olha, afetivamente minha vida toda, mas de uma maneira mais próxima, conhecendo a comunidade vampírica do Hemisfério Norte, já são bem mais de 2 décadas, né? Eu acho que dá uns 25 anos, mais ou menos, 26 anos. E como Em começou? 2000, Como começou? o começo de tudo, É, cara, como é que foi a sua ligação inicial? tudo começou, eu sempre gostei de vampiros, no folclore, nas histórias, nos filmes, eu sempre encontrei alguma coisa na etiqueta dos vampiros, no charme, na força deles levarem até o fim os seus desejos, as suas vontades. Quando eles amavam e se entregavam, e toda essa história era algo que eu sempre gostei muito quando eu era mais novo. Mas, a bem da verdade, em meados da metade da década de 90, eu vi uma matéria de jornal que falava sobre uma sociedade de vampiros em Nova York, em Manhattan, se eu não estiver enganado, que realizava algumas festas e encontros num rooftop bar que tinha lá. E eu fiquei fascinado porque eu pensei, eu não estou sozinho, tem mais gente como eu nem em outro lugar no mundo, lá em Nova York. Então eu entrei em contato com o tradutor da matéria do jornal, ele me passou a agência de notícias que tinha fornecido, escrevi para a agência de notícias sem muita esperança, naquela época tudo era feito à base da carta, da correspondência, né? Hum. E uns 6 meses depois, 8 meses, para minha surpresa, a agência de notícia me respondeu e acabou me fornecendo os contatos para mim conversar com aquela discreta sociedade de Nova York. E então eu escrevi para eles, aí a gente já está dando quase um ano de espera, né? E eles gostaram da minha carta e me integraram aos mailings, aos fanzines, os bulletin network deles, então eu comecei a me integrar mais a toda essa questão do vampirismo, na vertente do fashionismo e também na vertente, né, da espiritualidade, da mística e de todo esse caminho que as pessoas chamam por comodidade de magia, né? Eu gostaria de que você esclarecesse qual é esse conceito, seu conceito pessoal do vampirismo. Você chama até de cosmovisão vampírica, não é? Uhum. O que é exatamente? Sim. Olha, a comunidade vampírica, quando a gente observa de uma maneira um pouco mais distanciada, a gente percebe que ela se organiza em dois frontes, Cunha. Um Hum. deles é o do fashionismo, da produção cultural, onde a gente vai encontrar de cosplayers a escritores, a jogadores de games de vampiros, que existe um mercado bem amplo de títulos. A gente vai encontrar muita gente que gosta do vampiro, o vampiro está integrado na vida deles, eles até gostam, alguns, de se vestirem como vampiros, uma roupa de época, muito couro, muita seda. E existe uma vertente um pouco menos numérica, né, uma quantidade menor, que a gente chama da vertente da cosmovisão vampírica, que são as pessoas que encontram no vampiro uma figura de poder. Não exatamente um arquétipo em traços junguianos, algo mais o axé mesmo, como diziam na antiga Grécia, né? É uma figura de poder, ele representa um espírito caçador, ele representa força, ele representa desenvolvimento, ele representa aquele que avança pela escuridão, e essa escuridão para nós é o horizonte, é o limiar, é a descoberta do novo. Uhum. E ali, nesse lugar, existem algumas sociedades discretas, algumas famílias, algumas casas e, claro, algumas, bem poucas, dinastias. Uma delas é a dinastia Sahasra, que já está aí há quase 5 décadas, que são os pioneiros que começaram o desenvolvimento dessa visão, né, desse processo que integrasse um pouco de paganismo, um pouco de magia, de alquimia e outros temas, encontrando na figura do vampiro e da vampira essa imagem de força. Hum. Isso a gente está, quando eles começam, Cunha, é mais ou menos na metade dos anos 70. Então, é uma época que era propícia para isso, pois você verá o pessoal da bruxaria wiccaniana se organizando melhor nesse momento, despontando a bruxaria tradicional, o druidismo também surgindo com as suas primeiras organizações mais estáveis, né, mais baseadas numa pesquisa histórica. Logo, nos anos 80, a gente vai ter os grupos ligados à espiritualidade nórdica, né, à mística nórdica, religiosidades como a Zatru.
e muitos outros grupos. Então, era uma época propícia que as pessoas estavam em busca dessas figuras de poder, algumas encontraram, e alguns agrupamentos, algumas famílias, algumas sociedades foram muito felizes nesse encontro e conseguiram atravessarem as décadas, né, até os dias de hoje. As pessoas devem fazer muitas perguntas, né, para você, porque se tem a ideia da figura de clichê dos vampiros, que vem da cultura pop, dos filmes e tal, né? Os vampiros que sugam sangue das pessoas, que têm medo de água benta, luz do sol, etc, etc. Como é que você afasta isso para explicar melhor para as pessoas? Sabe, Cunha, a gente já desencanou de afastar isso das pessoas. Existe essa construção, ela vem da cultura pop, ela vem do folclore, ela é muito bem enraizada, estabelecida no imaginário, e, de certa maneira, é ela que nos aproxima de todo esse contexto, seja no fashionismo, seja na espiritualidade. Então, o que a gente prefere é. Tem tudo isso faz parte do folclore, tudo isso faz parte do imaginário, mas quando as pessoas começam a frequentar, a gente demonstra com a nossa presença, com os nossos livros, com a nossa produção cultural, né? A gente demonstra que aqui as coisas são um pouco diferentes. Ninguém tem medo de crucifixos, ninguém é repelido por água benta, embora a gente só aceite água benta vinda da Catedral de Notre-Dame ou da Catedral de Reims, na França. E o que mais? Ninguém se transforma em morcego de maneira objetiva, porém, nós temos também um traço que a gente pode associar ao xamanismo. Então, para nós, o mistério do voo noturno, que outras pessoas chamam de projeção astral, outras ainda comparam ao sonho lúcido, é um tema que é muito caro a todos nós, que nós apreciamos. Outros temas, como uma astrologia hermética, cabalá, nigromancia, são outros temas que nós apreciamos, praticamos, estudamos. Runologia e runosofia são temas que nos despertam bastante atenção, bastante carinho. Lendas sobre o folclore dos povos eslavos, do leste europeu, também nos fascinam e nos fascinam bastante, mas ninguém tem uma crença objetiva que tudo vai que vampirismo é algo que acontece de maneira ao pé da letra, né? Como nesse mundo que a gente vive atualmente, as pessoas querem tudo ao pé da letra, né? Não, as coisas não são aqui. A gente acredita não, a gente experiencia algo chamado subjetividade e também o alegórico, né? Então, o nosso entendimento dessas antigas histórias de vampiros ou daquilo que vai para a cultura pop, para o folclore, é baseado na alegoria, na subjetividade. Quais são as camadas mais profundas daquilo que está sendo mostrado ali, né? Para nós, os vampiros, o vampiro é um termo que vem do norte da Rússia, por volta do século IX, século X, da cidade de Fortaleza de Novgorod, que era um termo autodepreciativo que tinha origens pagãs, tinha origens nas pessoas que moravam fora daquela fortaleza, das pessoas que não eram convertidas à igreja ortodoxa daquele tempo, eram as pessoas que viviam nas matas e estavam muito próximas de vamos dizer, de uma religiosidade mais arcaica, mais primitiva, mas igualmente eficaz e com nuances xamânicas, né? Para a gente resumir. Você criou a Rede Vamp aqui no Brasil, né? Como é que é? Como é que ela é? Como é que ela funciona? A rede vampírica, né, que a gente apelida carinhosamente de Rede Vamp, é uma plataforma de internet que ela acaba cristalizando tudo o que acontece na comunidade vampírica do Brasil nesses últimos 20 anos. Então, lá nós temos espaço para os produtores de conteúdo ligado ao fashionismo, ligado à espiritualidade, para os artesãos, para os artistas, para os músicos, para os escritores. E a gente também compartilha bem mais de 900 artigos falando um pouco sobre o ethos, sobre a praxis, do que é ser um vampiro, uma vampira na contemporaneidade. A gente resgata essas antigas histórias do folclore, do imaginário. Também falamos dos filmes, das novas febres vampirescas que vão surgindo
E organizamos eventos, encontros, festas, desde um passeio de limusine por um roteiro que a gente reconstituiu historicamente aqui em São Paulo, no Centro Velho de São Paulo, histórias de assombração, de amores perdidos, de magia e até mesmo de bruxaria. Há uma festa anual que acontece na Mansão Rasbaia, em São Paulo, chamada Carmila Noite de Gala Sombria, que é o nosso evento mais querido. E ao longo do ano nós temos eventos menores, mensais, que tomam lugar no saudoso marco do underground paulistano, que é o Madame Underground Club. Nós temos também Antigo outros Madame eventos Satã. menores. Sim, um lugar maravilhoso, do meu querido amigo Gé Rodrigues e do Igor e de toda a equipe lá do Madame, eu sou DJ residente lá. E Uhum. a gente também tem outros eventos menores. E nesses últimos anos da pandemia, Cunha, a gente, para ajudar o nosso público a atravessar esse período difícil, a gente veio para o online, né? Então passamos a trazer as discotecagens do online e organizarmos uma festa que a gente já tinha, que acontecia presencialmente, mas nós trouxemos para online, que é a Fantasy Festa Online, e também nosso Redvamp Dark Online Festival, onde reunimos bandas de pelo menos 3 continentes, DJs do Brasil, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, Portugal e muitos outros lugares. E assim a gente vem oferecendo para a comunidade vampírica do Brasil, da América do Sul e agora de muitos outros países arte, cultura, entretenimento, charme para enfrentarem esses tempos mais isolados, mais distanciados, né, que a gente passou entre 2020 e 2022. Uhum. Deixa eu ver a pergunta que eu ia fazer para você, me fugiu agora. Que tipo de música, já que você é DJ, né? DJ residente Uhum. lá, que tipo de música você gosta de tocar nas festas? Olha, eu gosto muito dos segmentos musicais do Dark Wave, Dark Electro, Gothic Rock, Industrial, Witch House, e de vez em quando, claro, um pouco do bom e velho rock nacional, né, com bandas dos anos 80, principalmente. São temas musicais que eu aprecio bastante e que meu público gosta, comparece em peso lá no belo Salão dos Gárgulas do Madame, lá na Mansão Rasbaia e outros lugares para curtirem. Uhum. Você, eu olhei um pouco o site, né, da Rede Vamp. E lá tem vários vídeos, e tem muito pop dos anos 80, né? Tipo The Cure, Depeche Mode, Joy Division, The Cult. Isso também entra. Entra sim. Eu, particularmente, como DJ, focalizo bandas dos últimos 20 anos, né? Do ano 2000, 2010 e agora, né? 2020, 2022. Porém, a gente tem um grupo de DJs bem bacana na nossa equipe, né? O Ives, o Maelo, o Paulo, a Maia e a Chendra, que eles exploram mais essas bandas mais clássicas, né? Essas bandas que não podem faltarem nos nossos eventos e que o pessoal gosta de dançar bastante, tem bastante memória afetiva elencada nelas. Uhum. E você tem vídeo dessas festas, desses encontros, para a gente poder Alguns mostrar? vídeos Tem? temos sim, da Ah, tá. Carmila, principalmente, a gente tem bastante registro, e a gente tem alguns registros, né, dos outros lugares, dos outros eventos. Nossas festas são marcadas porque a gente gosta. Há 20 anos, a Rede Vampírica tem uma tradição, Cunha. A gente integra arte, boa música. Então, nós gostamos muito das apresentações de bailarinas e bailarinos, seja do Gothic Belly Dance, da dança do ventre, do tribal fusion, do tango e de muitas outras vertentes que aparecem nos eventos. Temos sempre espaço para os autores de literatura, ficção e de ocultismo aqui do Brasil, que sempre compareceram nos nossos eventos, fizeram grandes noites de autógrafos e de lançamentos dos seus livros. Temos sempre que possível espaço para as bandas também aqui do Brasil e também do exterior, né, que logo logo vão começar a figurar nos nossos palcos. Uhum. A gente trabalha toda essa integração, né, dentro de uma pegada vanguardista, de uma pegada sombria, elegante e que agrega as pessoas que gostam do vampiro, seja no fashionismo, na produção cultural, ou ainda as pessoas que encontram no vampiro essa espiritualidade, esse processo, esse percurso
essa mística, né, por assim dizermos. Existe alguma coisa, deixa eu perguntar para você, religiosa por trás? Você fala muito em espiritualidade, né? Mas existe alguma coisa religiosa ou vocês assim não têm nada a ver? Uma pessoa que é se auto-intitula de cristã, ela pode se identificar com o vampirismo ou não? Naturalmente, Pode? naturalmente, ela pode. Ela pode, se ela vai frequentar os eventos, quer vir nos eventos, nas festas, todos são muito bem-vindos, cristãos, budistas, muçulmanos, evangélicos. Sempre tivemos um histórico de acolher e de muito respeito também quando eles vêm nos nossos eventos. Sempre assim, é muito uma questão da cabeça da pessoa, da cabeça e do coração dela, né? Já na vertente da espiritualidade, da mística, vampírica, né? É interessante, porque nós não temos nada que eu poderia dizer a ver com uma religião. A gente realmente prefere o termo espiritualidade. E a gente não gosta muito do termo novas espiritualidades, né? Preferimos espiritualidade e mística. Nossos ritos, nossos encontros têm seus fundamentos, têm o seu percurso, têm o seu processo, e eles são abertos também a pessoas que têm uma outra religião. Então, na comunidade vampírica, é muito comum você ter as pessoas que frequentam a cosmovisão vampírica, essa vertente, e elas têm também uma vida paralela no candomblé, ou no catolicismo, ou na maçonaria, ou ainda são judeus. É muito, não é algo estranho para a gente, é algo bastante frequente, bastante comum. E claro, também recebemos os ateus, os agnósticos, são todos muito bem-vindos, sempre. A gente está lá pela arte, pela cultura, pelo encontro de pessoas com sonhos e com gostos e afinidades convergentes, Cunha. Aham. Quais são os filmes e seriados que você mais gosta sobre o tema? Olha, filmes, eu posso te falar o meu favorito Por favor. da atualidade, Only Lovers Left Alive, Amantes Eternos, o Tom Hiddleston e a Linda Swinton. É o filme que retrata uma atmosfera de vampírica, uma paisagem vampírica belíssima, belíssima, romântica, decadente. Eles sabem, eles sabem que mesmo sendo imortais, eles podem encontrar um fim, mas eles ainda preferem o amor e a intimidade que eles têm um com o outro. É belíssimo, é um trabalho do Jim Jarmusch muito bonito. É. Também a gente tem Styria. Styria é de um cineasta mexicano, filmado lá na região da Polônia, se eu não estiver enganado, que é uma releitura da história da Carmila. Mas é um filme que explora já aquele lado do terror e aquele um traço mais sufocante do vampirismo. Ele é muito pouco conhecido. E dos grandes clássicos que a gente não pode ficar sem mencionar, temos o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, o filme cujo talvez, meu nobre amigo Cunha, a abertura seja a melhor sequência da história do cinema para quem aprecia simbologia, ocultismo e vampirismo já realizada, uma abertura riquíssima. E a gente tem, não posso deixar de se mencionar, Entrevista com o Vampiro, que foi a primeira adaptação e versão da Anne Rice nos cinemas, e que acaba sendo um dos filmes mais tocantes e que tem maior memória afetiva junto da nossa comunidade. Uhum. Das séries, dos seriados, Você gostou sei que de A Missa da Meia-Noite? eu gostei. Eu Hum. gostei, eu gostei, eu gostei. Eu acho que é um seriado maravilhoso, principalmente pela época que ele foi lançado, onde ele questionou com soberba, com maestria, a questão do quanto o poder se apropria da religião e as pessoas gananciosas e sedentas pelo poder não estão nem aí para o que o poder representa ou o que a religião representa. Eles vão tentar usar ambos como as suas ferramentas de se levantarem socialmente, né? É mais ou menos o que a gente vê ali. A gente tem uma metáfora ótima, que a palavra vampiro não é utilizada em nenhum momento da série, e o vampiro da série está oculto na igrejinha do lugar e é um padre que está transformando as pessoas em vampiras. E assim, mas não é só isso. Eu acho que isso é um ponto alto. Mas eu penso que é um filme que debate socialmente
um filme não, um seriado que debate socialmente com maestria essa sede do poder das pessoas e o que elas estão dispostas para chegarem lá. Ele toca na ideia do bem intencionado, né? Eu não quero dar muito spoiler para quem não assistiu Missa da Meia-Noite, Claro. mas o vilão do filme, ele não era mau. Ele só vê que ele representava a perdição e a destruição nos últimos episódios, mas o tempo inteiro ele não é mau. Ele só é um cara querendo salvar a antiga comunidade onde ele viveu as suas duas vidas. Uhum. Eu gostei. Eu achei interessante a resposta que vocês, né, da Rede Vamp dão quando perguntam: vocês não se acham muito estranhos? E você diz assim que vocês acham estranhas as pessoas que se reúnem em cultos religiosos ou que vão a um estádio de futebol para ver um time jogando, que os estranhamentos dependem aí do ponto de vista, né, das pessoas. Sim, sim. Políticos de estimação, a gente também acha eles bem estranhos. Ah, grupos familiares de WhatsApp com as suas convicções, com as suas fés cegas e suas certezas absolutas de tudo sobre tudo são terríveis. Teorias da conspiração, então, que as pessoas inventam, me parecem um negócio realmente perturbador em todos os sentidos. Até, no final das contas, nós somos vampiros, vampiras, que nos apresentamos assim, nos identificamos com tudo isso, ou integramos tudo isso, ou simplesmente esse é o nosso jeito, nascemos assim, fazer o quê? Nós realmente achamos todas essas outras pessoas do mundo muito, muito loucas. Quem se interessar pelo assunto, onde pode se informar melhor? Até da Rede Vamp. Tem algum livro interessante? Olha, a gente tem alguns, eu tenho, né, alguns livros publicados aqui no Brasil. Um deles é o Mistérios Vampíricos, pela Madras Editora, de 2014, onde a gente faz um passeio desde o século IX até 2014, mais ou menos, sobre as principais ressignificações e utilizações do termo vampiro e o que foram sendo os vampiros através desse período, né? Como foram se metamorfoseando, como foram se transformando, desde pagãos isolados nas matas do norte da Europa a mortos-vivos românticos no século XIX, expressando com toda a força sua repulsa aos comportamentos estagnados da sociedade e também seu mal-estar com a modernidade, a sua existência amaldiçoada, que a gente vê deliciosamente nas versões do Johnny Polidor, na versão do Bram Stoker, do Drácula, na Carmila, do Sheridan Le Fanu, com maestria, e como eles vão chegar no século XX e como as pessoas começam, a gente brinca, né, a saírem do caixão e expressarem a sua identificação ou ainda a sua essência, como se sentem bem expressas, bem representadas ali naquelas subjetividades, naquelas alegorias, na simbologia presente ali. É uma obra Uhum. interessante. Tem meu Uhum. outro livro, que é O Deus é um Dragão, pela Penumbra Livros, de 2019, onde aí a gente fala exclusivamente da espiritualidade enquanto um percurso, da mística, que é aquilo que vem no êxtase e no repouso, e de tudo aquilo que por comodidade as pessoas chamam de magia, e é atribuído a tal da cosmovisão vampírica. É um livro bem provocativo, desafiante e bem interessante. E, claro, as pessoas podem acessar também a redevamp.com ou redevampírica.com. Lá elas vão ter mais de 900 artigos, horas e horas de podcasts, de vídeos e de muito, muito conteúdo para alguns que estão aqui assistindo a gente, quem sabe também não são vampiros, não são vampiras, ou simplesmente vamps, e estavam à procura da sua comunidade. Estavam à espera de um lugar para chegarem, e quando chegarem nesse lugar, quem sabe, por que não, se perderem e ficarem lá pela eternidade. Beleza. Lorde A, muito obrigado pela sua entrevista, muito esclarecedora. Adorei.